Hoje vocês vão conhecer veículos surreais que parecem ter saído do futuro, mas já estão mudando a forma como pessoas trabalham, viajam, transportam cargas, enfrentam limites da engenharia. São máquinas impressionantes, pouco conhecidas, que revelam como a inovação pode transformar completamente estradas, cidades, indústrias e até a nossa imaginação. O iMotion nasce como uma resposta técnica para a cidade, onde espaço, segurança e agilidade parecem entrar em conflito a cada deslocamento. Seu formato estreito, com cerca de 79 centímetros de largura, permite avançar por vias apertadas, com uma presença muito menor que a de um carro comum, mas sem abandonar a proteção de uma cabine fechada. A experiência se aproxima de uma motocicleta, porque a condução acontece por guidão e porque o chassi inclinável acompanha as curvas com uma inclinação que pode chegar a 35 graus. Esse movimento muda a sensação ao dirigir, pois o veículo não apenas vira, ele se inclina como se entendesse a força lateral do trajeto e transformasse a curva em parte natural do deslocamento urbano. A cabine não existe apenas para criar aparência futurista. Ela funciona como uma camada de segurança ao redor do ocupante, com elementos estruturais pensados para absorver impacto e aumentar o controle interno. As portas em estilo Elytra reforçam o caráter tecnológico, mas o ponto mais importante está na tentativa de unir leveza, prazer de condução e proteção física em um veículo extremamente compacto, com velocidade máxima próxima de 115 km por hora e opções de bateria fixa ou removível. O projeto mostra uma visão de mobilidade elétrica que não depende de exagero para parecer avançada. O iMotion procura ocupar menos espaço, consumir menos energia e ainda entregar emoção real ao condutor, criando uma ponte entre a liberdade da moto e o abrigo de um pequeno carro urbano. Em vez de transformar a cidade em obstáculo, ele usa engenharia compacta para fazer cada rua parecer mais simples, mais direta e mais aproveitável no uso diário moderno, com silêncio elétrico, resposta rápida, estabilidade constante, proteção visível e uma proposta que torna a micromobilidade mais séria, mais confortável e mais desejável para hoje. O Rubycar 3.0 surge como uma solução urbana criada para reduzir a distância entre uma scooter leve e um pequeno veículo protegido. Sua estrutura de 3 rodas oferece estabilidade em trajetos curtos, enquanto a cabine semi-fechada entrega uma sensação de abrigo maior do que a de um transporte aberto. A proposta técnica está na combinação entre simplicidade mecânica, tamanho reduzido e proteção suficiente para enfrentar o uso cotidiano em ruas movimentadas. O sistema de inclinação nas curvas torna a condução mais natural, porque permite que o veículo acompanhe o movimento do corpo e da trajetória, sem parecer rígido demais. Esse comportamento ajuda a preservar a sensação de liberdade, típica de veículos pequenos, mas com mais confiança para quem deseja fugir da exposição total de uma scooter tradicional. O cinto de 3 pontos reforça a preocupação com segurança e transforma o conjunto em algo mais adequado para deslocamento urbanos repetido. A área traseira permite levar compras, objetos pessoais ou pequenas encomendas, sem alterar a função principal do veículo, que continua sendo mover uma pessoa com economia e facilidade. O motor elétrico instalado na roda simplifica o conjunto e oferece potência compatível com percursos curtos, chegando a uma velocidade próxima de 45 km por hora. A autonomia de cerca de 60 km posiciona o Rubycar 3.0 como uma alternativa prática para rotinas diárias, onde estacionamento, consumo e espaço são problemas constantes. Ele não tem substituir um carro grande em todas as situações. Sua força está em fazer o essencial com inteligência, ocupando pouco espaço, protegendo melhor o usuário e permitindo o deslocamento silencioso em uma escala urbana mais leve, racional e acessível, com desenho compacto, operação intuitiva, manutenção potencialmente simples e uma lógica que valoriza cada metro da cidade sem transformar mobilidade pessoal em excesso desnecessário para trajetos modernos todos.
O Evoque Enza funciona como uma cabine elétrica compacta, criada para quem precisa de mobilidade curta, com mais proteção, conforto e autonomia pessoal. Seu desenho totalmente fechado muda a percepção de uma scooter comum, porque coloca o usuário dentro de um ambiente mais abrigado, silencioso e estável. A proposta técnica não está em velocidade extrema, mas em transformar deslocamentos simples em uma experiência menos exposta ao clima ao vento e às pequenas inseguranças do caminho urbano. O motor de 200 watts entrega força suficiente para mover o conjunto com estabilidade em percursos cotidianos, enquanto o painel digital organiza informações essenciais de forma direta. O assento giratório facilita o acesso e mostra que o projeto observa necessidades reais de uso, principalmente para pessoas que valorizam entrada, simples postura confortável e controle sem esforço exagerado. Os vidros elétricos, a partida sem chave e as rodas de liga reforçam a ideia de praticidade moderna, mas não são apenas detalhes de aparência. Eles ajudam a formar uma sensação de veículo completo, mesmo em uma plataforma pequena. O acabamento acolchoado amplia o conforto e faz o interior parecer mais próximo de um espaço pessoal protegido do que de um equipamento improvisado. O Enza se posiciona entre a scooter elétrica e o microveículo urbano, oferecendo uma resposta para quem deseja circular com independência, sem depender de uma estrutura grande, cara ou difícil de estacionar. Sua força está na soma de proteção, acessibilidade e silêncio elétrico. Em vez de vender somente um teto sobre rodas, ele cria uma experiência de deslocamento mais tranquila, onde cada trajeto curto pode parecer menos cansativo, mais seguro e mais previsível para rotinas urbanas exigentes. Com cabine fechada, comando simples, presença discreta e uma proposta que torna a mobilidade individual mais humana, mais protegida e mais fácil de manter todo dia. O Sterling S800 by Scusi parte de uma ideia clara. Mobilidade pessoal não deveria terminar quando o piso deixa de ser perfeito. Seu conjunto foi criado para oferecer controle confortável em calçadas irregulares, caminhos de terra, grama, trilhas leves e superfícies que costumam limitar scooters convencionais. A direção com comandos parecidos com os de uma bicicleta torna a operação mais intuitiva e reduz a sensação de dependência de um sistema pesado ou difícil de dominar. Os pneus grandes trabalham, junto com a suspensão avançada para absorver impacto e manter estabilidade durante o deslocamento. A bateria de lítio posicionada sob a plataforma ajuda a equilibrar o centro de gravidade e preserva espaço para as pernas, criando uma postura mais confortável para uso prolongado. O painel colorido entrega informações importantes como velocidade e carga da bateria, sem transformar a experiência em algo confuso. A autonomia de cerca de 50 km amplia a liberdade do usuário e permite que o veículo seja usado em trajetos variados, sem preocupação constante com recarga. O aquecimento interno da bateria mostra atenção técnica a climas frios, porque ajuda o sistema a manter desempenho mais consistente quando a temperatura prejudica equipamentos elétricos. O S800 não tenta parecer apenas robusto. Ele traduz robustez em estabilidade, alcance, conforto e confiança real no uso diário. Sua importância está em ampliar o território possível da mobilidade assistida, levando o usuário além do trajeto. Liso e previsível. Em vez de aceitar a cidade e o entorno como limite, ele usa engenharia funcional para devolver independência em caminhos que antes poderiam parecer difíceis, inseguros ou simplesmente inacessíveis. Com uma construção pensada para resistência, autonomia e simplicidade operacional, sem perder a sensação de controle suave que torna cada deslocamento mais natural e confiável, mesmo quando o terreno muda durante o percurso inteiro em qualquer ambiente. O Yamaha Ira II Concept aparece como uma motocicleta conceitual feita para transformar imaginação em objeto físico. Sua origem ligada ao anime Tokyo Override da Netflix explica parte da aparência extrema, mas a força do projeto está em mostrar como design, engenharia e ficção científica podem se encontrar em uma máquina de escala real. O conceito combina referências da Yamaha YZF-R1 e da VMAX, criando uma presença visual agressiva baixa e
futurista. As rodas sem raios e semi-transparentes com brilho. Azul produzem a sensação de leveza e movimento contínuo, como se a motocicleta estivesse separada das formas mecânicas tradicionais. O motor escondido dentro de uma estrutura central entre as rodas reduz a leitura visual do conjunto e cria uma silhueta quase limpa, quase escultural. O guidão integrado de forma incomum às laterais do garfo dianteiro reforça a ideia de uma máquina pensada para outro tipo de pilotagem, mesmo que sua função principal seja conceitual. Mais do que apresentar um produto pronto para ruas, o Igaraigi funciona como estudo de linguagem visual. Ele pergunta como uma moto poderia parecer se inteligência artificial, cultura digital e herança esportiva fossem colocadas no mesmo desenho. A exibição em escala real no Motor Expo 2024 em Bangkok deu materialidade a essa visão e mostrou que o conceito não ficou preso apenas à tela. O resultado é uma proposta radical que usa tecnologia como expressão estética e transforma a motocicleta em símbolo de futuro, velocidade e identidade visual elevada dentro da mobilidade sobre duas rodas, sem depender de promessas práticas imediatas, pois seu papel maior é expandir possibilidade, revelar tendências e provocar novas formas de pensar, máquinas humanas, movimento e imaginação técnica. Nesse encontro raro entre arte mecânica, cultura pop e engenharia experimental, aplicada ao futuro das motos de alta presença visual extrema. O Flyway Hydrofoil Jet Ski leva a lógica do scooter aquático para uma direção mais leve, mais silenciosa e tecnicamente mais eficiente. Em vez de permanecer batendo contra a superfície da água, como um jet ski comum, ele usa hidrofoils para elevar parte da estrutura durante o movimento. Essa elevação reduz o arrasto, melhora o aproveitamento da energia e muda a sensação física da condução. Quando o veículo ganha sustentação, o contato direto com as ondas diminui e o deslocamento passa a parecer mais limpo, mais estável, quase suspenso sobre a água. A proposta ligada ao trabalho de David Vukovic mostra uma tentativa real de unir diversão elétrica e engenharia hidrodinâmica em um equipamento de uso pessoal. A condução em pé cria postura esportiva, enquanto o visual tecnológico reforça a ideia de uma máquina compacta feita para deslizar com eficiência. O monitor integrado informa dados como velocidade e carga da bateria, permitindo que o usuário acompanhe o desempenho sem perder o foco no trajeto. Recursos como conexão Bluetooth acrescentam uma camada de entretenimento, mas o diferencial principal continua sendo a redução da resistência na água. A estrutura desmontável facilita transporte, armazenamento e uso em viagens curtas, tornando o equipamento menos preso a marinas grandes ou estruturas complexas. O Flyway não tenta copiar o jet ski tradicional com motor elétrico. Ele propõe outra experiência, onde a água deixa de ser apenas obstáculo e passa a trabalhar junto com a sustentação do sistema. O resultado é um veículo aquático que combina silêncio, sensação de voo, eficiência energética e uma presença visual futurista, capaz de transformar lazer náutico em algo mais técnico, mais limpo e mais surpreendente para quem busca velocidade suave, controle direto e uma forma diferente de explorar lagos, rios e áreas calmas, com tecnologia leve, com autonomia progressiva estável. O Afreda S8 nasce de uma necessidade urbana simples, mas difícil de resolver. Transportar uma pessoa com estabilidade, conforto e portabilidade, sem ocupar espaço demais. Sua configuração de 3 rodas aumenta a confiança em pisos irregulares e reduz a sensação de instabilidade que muitos usuários sentem em patinetes comuns. Os pneus largos ajudam a absorver pequenas imperfeições do caminho e tornam o deslocamento mais seguro em calçadas, ruas internas, ciclovias e trechos urbanos variados. O ponto mais inteligente está no sistema dobrável, que permite reduzir o tamanho do veículo para guardar em apartamento, escritório, porta-malas ou áreas pequenas. Essa característica muda a relação entre transporte e armazenamento, porque o Afreda S8 não precisa ser tratado como um veículo fixo pesado ou difícil de acomodar. A bateria oferece alcance compatível com deslocamentos diários e o conjunto elétrico permite
permite uso silencioso com pouca complexidade operacional. A proposta técnica não está em exagerar potência, nem criar uma máquina intimidante. Ela está em entregar equilíbrio entre estabilidade, praticidade e simplicidade para quem precisa se mover por cidades cheias, sem depender de carros grandes ou transportes lotados. O Afreda S8 se diferencia porque entende que micromobilidade precisa funcionar antes de impressionar. Ele pode acompanhar uma rotina com entradas, saídas, paradas curtas e espaços apertados, sem exigir grande esforço físico. Sua estrutura dobrável amplia o controle do usuário sobre o próprio deslocamento, pois o veículo pode ser levado, guardado e retomado com facilidade. Essa combinação cria uma resposta direta para um cenário urbano, onde cada metro importa e onde mobilidade pessoal precisa ser leve, segura e adaptável. Em vez de parecer apenas um brinquedo elétrico, ele se aproxima de uma ferramenta compacta para deslocamentos reais, com equilíbrio visual robusto, comportamento previsível e uma lógica prática que une liberdade, economia e armazenamento inteligente no cotidiano moderno. O Lean 3, da Lian Mobility, representa uma tentativa japonesa de redesenhar o espaço ocupado pela mobilidade urbana, sem abandonar proteção, conforto e prazer de condução. Seu formato de micro-EV, com 3 rodas, foi pensado para circular em cidades congestionadas, onde um carro convencional muitas vezes ocupa mais área do que realmente precisa. A cabine fechada protege contra chuva, vento e mudanças de clima, criando uma experiência mais confortável que a de uma motocicleta aberta. O sistema Active Lean é o ponto técnico mais importante porque permite que o veículo incline dinamicamente nas curvas, usando sensores para interpretar estabilidade, postura e movimento. Essa inclinação controlada torna a condução mais natural e reduz a sensação rígida comum em veículos pequenos de 3 rodas. Em vez de apenas virar o Lean 3, acompanha a curva com uma resposta mais orgânica, aproximando eficiência compacta de prazer. Ao dirigir, o ar-condicionado reforça a proposta de uso diário, porque mostra que o projeto não trata conforto como detalhe secundário. A área ocupada quando estacionado é muito menor que a de um automóvel comum, facilitando a presença em ruas estreitas, garagens pequenas e locais, com pouca disponibilidade de vaga. O Lean 3 não tenta substituir todos os carros em todos os usos. Sua função é questionar por que tantas pessoas precisam transportar uma estrutura grande para percursos curtos, individuais ou urbanos. Ele oferece uma alternativa intermediária entre moto e carro pequeno, reunindo proteção, estabilidade, tecnologia e economia de espaço. A força do conceito está em transformar compactação em qualidade, não em limitação. Com cabine fechada, inclinação ativa e dimensões reduzidas, ele aponta para uma mobilidade mais inteligente, onde o veículo se adapta à cidade, em vez de exigir que a cidade continue cedendo espaço para máquinas maiores, mais pesadas e menos eficientes no cotidiano urbano moderno diário. O InMotion V12S leva o monociclo elétrico para um campo mais avançado dentro da micromobilidade pessoal, porque combina potência, controle, segurança e personalização em uma estrutura extremamente compacta. Diferente de veículos convencionais, ele exige domínio técnico do usuário, mas recompensa esse controle com agilidade grande, liberdade de movimento e presença mínima no espaço urbano. A suspensão hidráulica com curso de 90 mm ajuda a suavizar buracos paralelepípedos, lombadas e pisos irregulares, criando uma condução mais estável para quem já possui experiência com esse tipo de equipamento. A tela sensível ao toque de 4,3 polegadas concentra informações como velocidade, bateria, alertas e ajustes essenciais, permitindo leitura rápida durante o uso. A iluminação ambiente e os alto-falantes estéreo reforçam o lado tecnológico, mas o conjunto não se limita ao visual futurista. O V12S inclui certificação de segurança, rastreamento, GPS, bloqueio remoto, alarme de movimento e monitoramento inteligente. Esses recursos tornam o equipamento mais sério, porque aproximam o monociclo de uma solução real de deslocamento e não apenas de um aparelho recreativo. A presença de sistemas de proteção e controle remoto responde a preocupações práticas, como roubo, estabilidade, manutenção e acompanhamento do estado do veículo. O InMotion V12S não foi criado para iniciantes
antes absoluto. Ele atende melhor o usuário que já entendem equilíbrio, resposta elétrica e leitura do terreno. Sua importância está em mostrar até onde a micromobilidade pode evoluir quando tecnologia embarcada, suspensão eficiente e recursos conectados são aplicados a um veículo mínimo. O resultado é uma máquina compacta, intensa e sofisticada que transforma o corpo do condutor em parte ativa da direção, oferecendo deslocamentos rápidos, silenciosos e altamente precisos para ambientes urbanos, onde espaço, peso, autonomia e controle fazem diferença diária, com resposta imediata, postura ativa, frenagem controlada, aceleração precisa, conectividade útil e sensação de domínio constante em cada percurso. O Toyota Concept e-Walk foi criado para imaginar uma mobilidade pessoal que se aproxima do ato de caminhar, em vez de copiar a lógica de carros, motos ou scooter. Seu formato estreito, curto e baixo permite circular em áreas de pedestres sem ocupar grande espaço e sem impor presença agressiva no ambiente urbano. A configuração de 3 rodas com base variável oferece estabilidade, enquanto o piso baixo facilita o acesso, tornando o conceito mais amigável para diferentes tipos de usuário. A condução acontece por meio de um comando simples que responde aos movimentos da mão, o que reduz a necessidade de equilíbrio complexo e torna a operação mais intuitiva. O ponto mais avançado está no uso de inteligência artificial para interpretar situações ao redor e auxiliar o usuário em momentos de risco. O sistema pode alertar quando percebe perigo e, em determinadas condições, pode ajudar a desviar, evitando colisões ou movimentos inseguros. Essa proposta mostra que a Toyota não estava apenas imaginando um veículo pequeno, mas uma relação mais cooperativa entre pessoa-máquina e espaço público. O Concept e-Walk não busca velocidade extrema nem desempenho esportivo. Sua função está em criar deslocamento suave, previsível e acessível em locais movimentados, como calçadas, centros comerciais, estações, áreas turísticas e espaços de convivência. Ele representa uma mobilidade mais humana, porque respeita o ritmo das pessoas e não força o ambiente a se adaptar a veículos grandes. A presença da inteligência artificial amplia essa visão ao transformar o equipamento em um assistente de movimento e não apenas em uma plataforma elétrica. O resultado é um conceito que aponta para cidades onde deslocar-se pode ser mais seguro, mais natural e mais inclusivo, com tecnologia discreta, apoio inteligente, dimensões reduzidas e uma experiência pensada para acompanhar a vida cotidiana em escala humana moderna. Esses veículos mostram que a inovação não está apenas no design futurista, mas na capacidade de resolver problemas reais com ideias ousadas. Cada máquina revela um novo caminho para mobilidade, transporte, segurança e eficiência, provando que o futuro já começou e que muita coisa surpreendente ainda está prestes a ganhar as ruas.